Canto 4. Chegaram à ravinosa Lacedemônia, cheia de grutas, e o carro conduziram para o palácio do famoso Menelau. Encontraram-no em casa a oferecer uma festa nupcial a muitos familiares, pelas bodas do filho e da filha irrepreensível. A filha seria enviada para casar com o filho de Aquiles, domador das fileiras de homens, pois em Troia lhe prometera pela primeira vez que ofereceria a filha em casamento. E agora faziam os deuses que tal boda se cumprisse. Com cavalos e carros mandava a filha para seguir seu caminho, até a célebre cidade dos Mirmidões, cujo rei seria seu esposo. Para o filho, Menelau mandara vir de Esparta a filha de Elector, para desposar Megapentes, seu filho muito amado, que nascera de uma escrava, pois a Helena não concederam os deuses outro filho depois que dera à luz a filha lindíssima. Hermione, que tinha o aspecto da dourada Afrodite. A Helena não concederam os deuses outro filho depois que dera à luz a filha lindíssima Hermione, que tinha o aspecto da Afrodite. Assim se banqueteavam no espaçoso e alto palácio os vizinhos e parentes do famoso Menelau, regozijando-se. No meio deles cantava o divino Aedo, tangendo a sua lira, e dois acrobatas executavam piruetas no meio dos convivas para assim dar início às danças. Chegaram com seus cavalos aos portões do palácio. O herói Telêmaco e o belo filho de Nestor aí estacaram. Ao sair, avistou o forte Eteoneu, ágil escudeiro do famoso Menelau. Atravessou o palácio para dar a notícia ao pastor das hostes e, acercando-se do rei, proferiu palavras aladas. Aqui estão dois estrangeiros, ó Menelau, criado por Zeus, dois homens que parecem da linhagem de Zeus soberano. Mas diz-me, deveremos desatrelar os seus velozes cavalos ou mandá-los para a casa de outro que os acolha com gentileza? Com grande irritação, lhes respondeu o loiro Menelau. Anteriormente não tinhas por hábito ser tolo, ó Eteoneu, filho de Boétou, mas agora dizes tolices como uma criança. Na verdade, tu e eu já comemos muitas vezes à mesa de outros homens, no caminho que aqui nos trouxe, na esperança de que Zeus nos aliviasse um dia a dor. Desatrela os cavalos dos estrangeiros e trá-lo para que comam. Assim falou. E Eteoneu apressou-se para o palácio, chamando outros ágeis escudeiros para seguirem atrás dele. Tiraram o jugo dos cavalos suados e em seguida foram atá-los nas cavalariças, atirando-lhes espelta misturada com branca cevada. Depois, encostaram o carro contra as paredes resplandecentes e conduziram os hóspedes para dentro do palácio divino. Admiraram-se estes ao ver o palácio do rei criado por Zeus, pois reluzia o brilho do sol e reluzia o brilho da lua, no alto do palácio do famoso Menelau. Depois de os olhos terem gozado bem à vista, foram tomar banho em banheiras polidas. Depois que as servas os banharam e ungiram com azeite, atiraram-lhes por cima do corpo capas de lã e túnicas. Sentaram-se em seguida ao lado de Menelau, filho de Atreu. Uma serva trouxe um jarro de ouro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e água verteu numa bacia de prata, e junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhes o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. O trinchador trouxe salvas com carnes variadas e colocou junto deles belas taças douradas. Ao cumprimentá-los, assim lhes disse o loiro Menelau: Alegrai-vos com a comida.
pois, depois de ter despartilhado do jantar, perguntar-vos-emos quem sois dentre os homens, pois em vão não se perdeu a linhagem dos progenitores, mas sois da raça daqueles que são reis, detentores de cetros. Nenhum homem vil poderia ter gerado filhos como vós. Assim falou, e com as mãos pegou no gordo lombo assado do boi e pô-lo diante deles, como sinal de grande honra. E lhes lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente. Quando afastaram o desejo de comida e bebida, então falou Telêmaco ao filho de Nestor, aproximando dele a cabeça, para que os outros não ouvissem. Filho de Nestor, que encantas meu coração, repara bem no brilho do bronze em todo o palácio ecoante, no brilho do ouro, âmbar, prata e marfim. Assim será o interior da corte de Zeus Olímpico. Tal é a abundância. Olho para tudo dominado pelo espanto. Enquanto isso, ouviu o loiro Menelau e, falando, dirigiu-lhes palavras aladas. Queridos filhos, com Zeus nenhum mortal pode competir. Imortal é o seu palácio, e imortais são os seus haveres. Mas dos homens, alguns rivalizariam comigo em riqueza, outros não. Pois é verdade que, após sofrimentos e errâncias, trouxe para casa as riquezas das naus, no 8º ano. Andei perdido por Chipre, pela Fenícia e pelo Egito. Cheguei aos etíopes, aos erembos e aos sedônios. Estive na Líbia, onde os cordeiros nascem já com chifres, pois lá as ovelhas dão à luz os cordeiros 3 vezes por ano. Amo e pastor nunca tem falta de queijo, carne ou doce de leite, porque os rebanhos dão leite para a ordenha durante todo o ano. Enquanto eu vagueava por essas terras, reunindo muito sustento, outro me assassinou o irmão sem que ninguém soubesse. A traição devido ao estratagema da esposa amaldiçoada. Por isso não me regozijo com as riquezas de que sou senhor. Talvez isso ouvistes dos vossos pais, quem quer que sejam. Foi muito o que sofri e perdi uma grande casa, bem fornecida e recheada de muitos e excelentes tesouros. Quem me dera que pudesse viver em casa com 1/3 daquela riqueza e que permanecessem salvos aqueles que, depois, pereceram na ampla Troia, longe de Argos, apacentadora de cavalos. E embora por todos eles eu chore e me lamente, muitas vezes sentado aqui no nosso palácio, ora deleitando o meu espírito com pranto, ora parado, pois depressa se chega ao limite do choro, por todos eles não choro eu tanto, ainda que entristecido, como por um homem, que me faz odiar tanto o sono como a comida, quando nele penso, pois nenhum dos aqueus sofreu como Ulisses sofreu e aguentou. Mas o destino dele foi a desgraça. Para mim, fica o luto inesquecível por ele, porque está desaparecido há muito tempo, e nem sabemos se vive ou se morreu. Lamentá-lo-ão o velho Laertes e a sensata Penélope, assim como Telêmaco, que ele deixou, recém-nascido, em casa. Assim disse, e Telêmaco sentiu vontade de chorar pelo pai. Ao ouvir falar do pai, caíram-lhe lágrimas das pálpebras e, levantando a capa purpúrea, cobriu os olhos com ambas as mãos. Menelau apercebeu-se dele e refletiu em seguida no espírito e no coração se haveria de deixar que fosse o próprio Telêmaco a falar do pai, ou se deveria interrogar e o pôr à prova. Enquanto refletia sobre isso no coração e no espírito, do seu alto tálamo perfumado surgiu Helena, semelhante a Ártemis da Roca Dourada. Com ela veio também Adraste, que lhe colocou um assento ornado.
Alcipe trouxe um tapete de lã macia, e Filo trouxe um cesto de prata que lhe oferecera Alcandre, esposa de Polibo, que habitava a egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Foi ele que deu a Menelau 2 banheiras de prata, 2 trípodes e 10 talentos de ouro. Além disso, ofereceu sua esposa a Helena presentes lindíssimos, uma roca dourada e um cesto provido de rodas prateado, com as bordas decoradas com ouro. Foi este cesto que trouxe Filo, a serva, e colocou-o junto da rainha, repleto de fio bem fiado. E sobre ele estava deitada a roca, com lã cor da escura violeta. Sentou-se Helena no trono, sob o qual estava um banco para os pés, e logo interrogou o marido com estas palavras: Sabemos, ó Menelau, criado por Zeus, quem estes homens declaram ser, que a nossa casa chegaram? Deverei disfarçar ou dizer a verdade? Mas o coração impele-me a falar. Afirmo que nunca vi pessoa tão parecida com outra, quer homem, quer mulher, olho dominada pelo espanto, como este jovem com o magnânimo filho do Ulisses, Telêmaco, que ainda recém-nascido deixou em casa aquele homem, quando por causa da cadela que eu sou, vós, aqueus, fostes para Troia, com a guerra audaz no espírito. Respondendo-lhe assim, falou o loiro Menelau: Apercebo-me agora da semelhança que apontas. Assim eram os pés dele, assim eram as mãos, a expressão nos olhos, a cabeça e o cabelo. E mesmo agora, quando eu falava de Ulisses e referia tudo o que ele sofreu por minha causa, o rapaz deixou cair lágrimas amargas e com a capa purpúrea o corpo cobriu. A ele deu resposta Pisístrato, o filho solteiro do Nestor. Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes. Este é mesmo o descendente de quem dizes, mas é cauteloso e envergonha-se no coração de aqui chegar pela primeira vez e de se mostrar atrevido à tua frente. É que a tua voz nos encanta como se fosse a de um deus. Mandou-me Nestor de Gerênia, o cavaleiro, que com ele fizeste esta viagem, pois ele estava desejoso de te ver, para que, de algum modo, o animasses com atos ou palavras. Muitas são as dores que no palácio sofre um filho na ausência do pai, quando não há ninguém que o ajude, como sucede agora com Telêmaco. O pai partiu e, no povo, não há outro que se disponham a afastar a desgraça. Respondendo-lhe assim, falou o loiro Menelau: Ah, como me é caro o homem cujo filho aqui chegou à minha casa, esse homem que por mim tanto sofreu. Pensava eu que, se ele regressasse, o estimaria mais do que a todos os argivos, se a nós dois tivesse concedido o retorno das naus velozes, Zeus olímpico que vê ao longe. Ter-lhe-ia dado em Argos uma cidade para ele habitar, e um palácio ter-lhe-ia construído, depois que o tivesse trazido de Ítaca com as suas riquezas, com o seu filho e com todo o seu povo, esvaziando uma cidade daqueles que lá viviam, e, em mim, viam o seu soberano. Vivendo aqui perto, ter-nos-íamos visto com frequência, e nada nos separaria no comprazimento da nossa amizade, até que nos cobrisse a nuvem negra da morte. Mas o próprio Deus terá sentido inveja de tudo isso, e determinou que só Ulisses ficasse privado do regresso. Assim falou, e em todos acordou o desejo de chorar. Chorou a argiva Helena, nascida de Zeus. Chorou Telêmaco e Menelau, filho de Atreu. Nem o filho de Nestor manteve os olhos isentos de lágrimas, pois recordava no coração o irrepreensível Antíloco, a quem matara Mêmenon, o belo filho da Aurora. Pensando nele, proferiu palavras aladas. Filho de Atreu, muitas vezes afirmou o ancião Nestor que o teu entendimento supera o de outros homens, quando se falava de ti no palácio e nos interrogávamos uns aos outros.
Agora, se possível, deixa-te convencer por mim, pois não me apraz chorar depois do jantar. Além de que em breve chegará a aurora, que cedo desponta. Não há mal em chorar-se qualquer um dos mortais que na morte tenha encontrado seu destino. Esta é a única homenagem que aos pobres mortais podemos prestar: cortar o cabelo e deixar cair do rosto uma lágrima. Na verdade, morreu-me um irmão, que não era o mais covarde dos argivos. Porventura tê-lo-ás conhecido. Da minha parte, nunca o conheci nem vi, mas acima dos outros dizem que Antíloco foi excelente na corrida e como guerreiro. Respondendo-lhe assim, falou o loiro Menelau: Amigo, disseste aquilo que teria dito e feito um homem sagaz, um mais velho que tu. Tal é o pai que te gerou, e por isso falas com prudência. Facilmente reconhecível é o filho de um homem a quem o cronida tenha destinado aventura no casamento e na procriação de filhos. Foi assim que a Nestor concedeu que, ao longo de todos os seus dias, envelhecesse com saúde no seu palácio, e que seus filhos fossem perspicazes e excelentes lanceiros. Mas poremos cobro ao pranto que agora sobreveio. Pensemos de novo na nossa refeição, e que os servos nos vertam água para as mãos. Ao nascer do sol, haverá mais palavras para Telêmaco e eu próprio trocarmos. Assim falou, e verteu-lhes água para as mãos Asfalion, o escudeiro do famoso Menelau, e lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Foi então que ocorreu outra coisa a Helena, filha de Zeus. No vinho de que bebiam, pôs uma droga que causava a anulação da dor e da ira, e ouvido de todos os mares. Quem quer que ingerisse essa droga misturada na taça, no decurso desse dia, lágrima alguma não verteria, nem que mortos jazessem à sua frente a mãe e o pai, nem que na sua presença o irmão ou o filho amado perante seus próprios olhos fossem chacenados pelo bronze. Tais drogas, para a mente, tinha a filha de Zeus, drogas excelentes, que lhe dera Polidâmina, a esposa egípcia de Ton, pois aí a terra que dá cereais faz crescer grande quantidade de drogas. Umas curam quando misturadas, mas outras são nocivas. Lá, cada homem é médico. Seus conhecimentos superam os dos outros homens, porque são todos da raça de Peon. Misturada a droga, ordenou que servisse o vinho. Então proferiu Helena as seguintes palavras aladas: Atrida Menelau, criado por Zeus, e vós que aqui estáis, filhos de homens nobres, ora a um, ora a outro, dá a Zeus o bem e o mal, pois tudo ele pode. Sentai-vos agora na sala, comprazei-vos com o festim e deleitai-vos com discursos. Por mim, algo direi de adequado. Não poderei contar nem narrar todas as coisas que o sofredor Ulisses padeceu, mas que feitos praticou e argumentou aquele homem forte na terra dos troianos, onde vós, aqueus, desgraças, sofrestes, desfigurando o seu próprio corpo com golpes horríveis, pois sobre os ombros uma veste que o assemelhava a um escravo, e entrou na cidade de ruas largas e de homens inimigos. Ocultou-se por meio da parecença com um mendigo que em nada se assemelhava junto às naus dos aqueus, mas assemelhando-se a ele, entrou na cidade dos troianos. A todos passou despercebido. Só eu o reconheci apesar do disfarce, e interroguei-o, mas ele, manhoso, desconversou. Mas depois que lhe dei um banho e ungi com azeite, depois que o vestira com roupas e jurara um grande juramento de não revelar a identidade de Ulisses aos troianos antes que chegasse às naus velozes e às tendas, então me contou qual era o plano dos aqueus. E após ter morto
Muitos troianos, com a sua longa espada, voltou para junto dos argivos, trazendo importantes notícias. Nesse momento começaram as troianas a chorar, mas alegrou-se o meu espírito, pois já o meu coração desejava voltar para casa. E lamentei a loucura que Afrodite me impusera, quando me levou para lá da amada terra-pátria, deixando a minha filha, o tálamo matrimonial e o marido, a quem nada faltava, quer em beleza, quer em inteligência. Respondendo-lhe assim, falou o loiro Menelau: Tudo contaste, minha esposa, segundo a ordem apropriada. Já tive ocasião de conhecer os conselhos e pensamentos de muitos heróis, pois viajei longamente sobre a terra, mas nunca com os olhos vi eu nada que se comparasse com o amável coração do sofredor Ulisses. Que feitos praticou e aguentou aquele homem forte dentro do cavalo polido, em que estávamos todos nós, os melhores argivos, para trazer o destino da morte aos troianos. Tu, entretanto, te aproximaste, de certo, enviada por um deus que queria conceder toda a honra aos troianos. E Deífobo, semelhante aos deuses, vinha logo atrás de ti. 3 vezes contornaste a côncava cilada, sentindo-a com o tato, e chamavas alto pelos reis de Dânaos, dizendo os seus nomes e imitando a voz das esposas de todos os argivos. Então eu, o filho de Tideu e o divino Ulisses, estávamos ali sentados e ouvíamos como chamavas. Nós dois estávamos desejosos de nos levantarmos e de sairmos, ou então de responder lá dentro, mas Ulisses impediu-nos e reteve-nos a nossa revelia. Todos os filhos dos aqueus se mantiveram em silêncio. Só Antíclo queria responder à tua voz, mas Ulisses tapou-lhe a boca com grande firmeza, utilizando as suas mãos fortes, e assim salvou todos os aqueus. Assim o reteve, até que Palas Atena te levasse para longe. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de Hóstes. O que é... Cara, esse Hóstes aqui tá foda, porque em latim, o Hóstes é tipo a tropa, tá ligado? É tipo... Só que o Hóstes é também o inimigo. Então, eu não procurei ainda em português o que significa o hostes, só que eu tô lendo, é porque a palavra é latina, né? Me soa quando a palavra em português me chega. Então, né, eu tô lendo aqui como se fosse condutor de tropa, né? Tipo assim, é porque não é um povo, não é tipo condutor de um povo, não é tipo o homem lá do Mar Vermelho. Não é tipo Moisés levando um povo, tem que sair de um lugar e tem que chegar em outro lugar. Não, é tipo assim, é uma tropa que tá em guerra, entendeu? É um monte de gente que é guerreiro e que tem uma guerra acontecendo, entendeu? E condutor de hostes. Porque em português a gente não lê o H, né? Tipo, fica hostes. Só que aí parece hóstia, então eu vou ler hostes. Já apareceu algumas vezes, mas enfim. Aí ele deu a resposta, o prudente Telêmaco. Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes. O que é mais doloroso é que nada disso afugentou dele a morte terrível, nem que ele tivesse um coração de ferro. Mas agora manda-nos para a cama, para que nos possamos deitar e assim fruir do sono docemente. Assim falou, e Helena Argiva ordenou às servas que armassem cama debaixo do pórtico, e que sobre elas pusessem cobertores purpúreos, e estendessem mantas, e que lá colocassem capas de lã em que eles se envolvessem. As servas saíram da sala com tochas acesas na mão e fizeram as camas. Um escudeiro conduziu os estrangeiros e ali dormiram no pórtico do palácio o herói Telêmaco e o belo filho de Nestor. Mas o Atrida deitou-se no aposento interior do palácio alto e junto dele Helena, de longos vestidos, divina entre as mulheres. Quando surgiu, aquecido desponta, a aurora de rosa e os dedos,
Levantou-se da cama Menelau, excelente em auxílio. Vestindo a roupa, pendurou do ombro uma espada afiada e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Ao sair do quarto, assemelhava-se a um deus. Foi sentar-se junto de Telêmaco, a quem chamou pelo nome. Que necessidade te trouxe até aqui, ó herói Telêmaco, sobre o dorso do mar para a divina Lacedemônia? É assunto público ou privado? Dize-me a verdade. A ele deu a resposta o prudente Telêmaco. Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes. Vim na esperança de que soubesses notícias de meu pai. Devoram-me a casa. Os ricos campos estão a ser arruinados. Tenho a casa cheia dos meus inimigos, que constantemente me degolam os numerosos rebanhos e o gado cambaleante, os pretendentes de minha mãe, terríveis na sua insolência. Por isso estou junto dos teus joelhos como suplicante, para saber se podes-me contar como ele morreu. No caso de teres visto com teus olhos ou de teres ouvido o relato de algum viajante. Infeliz, além de todos, o gerou sua mãe. E peço-te que, nem por pena nem vergonha, abrandes a tua palavra, mas diz-me com clareza tudo o que souberes. Suplico-te. E, alguma vez, meu pai, o nobre Ulisses, te prometeu, se alguma vez meu pai, o nobre Ulisses, te prometeu alguma ação ou palavra na terra dos troianos, onde muitos sofreram os aqueus, lembra-te disso agora em meu benefício, diz-me toda a verdade. Indignado, lhe respondeu então o louro Menelau. Veja só, né? Que situação. Também como é que você chega para um condutor de hostels sem tu conduzir nenhum host? Enfim. Indignado, lhe respondeu então o loiro Menelau. Ah, na verdade, é na cama de um homem magnânimo que esses pretendem dormir, sendo eles sem valor algum. Tal como a corça, que na toca de um possante leão deita nos gamos ainda não desmamados e por montes e vales vai errando em busca de pastagem, e depois disso chega o leão à toca para desabar sobre os gamos um destino cruel. Assim Ulisses fará desabar sobre eles um cruel destino. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que com a mesma força com que se levantou outrora na bem fundada Lesbos, em luta contra Filomelides, o derrubou no pugilato perante o aplauso dos aqueus. Quem dera que assim Ulisses surgisse entre os pretendentes. Rápido seria o seu destino e amargo o casamento. Mas nisto que me interrogas e suplicas, não desviarei as palavras para outras coisas, nem te ludibriarei. Antes disso, do que me dizes, o infalível velho do mar, disso nada te ocultarei, nem tentarei esconder. Estava eu no Egito, desejoso de regressar, mas retinham-me os deuses, porque não lhes oferecera apropriadas hecatombes. Querem sempre os deuses que cumpramos os seus desígnios. Ora, existe uma ilha no meio do mar muito encrespado defronte do Egito. Chamam-lhe a Ilha de Faros. Dista do continente o que navegaria uma côncava nau num dia, quando tem por trás um vento guinchante. Ali há um porto de bom ancoradouro, de onde os homens lançam suas naus recurvas para o mar alto, depois de terem abastecido de água negra. Aí me retiveram os deuses 20 dias. Não sopraram os ventos marítimos que levam as naus e rapidamente sobre o vasto dorso do mar. E todos os víveres se teriam gasto e toda a força dos homens, se um dos deuses não tivesse se apiedado de mim, salvando-me. E Doteia, filho de Proteu, o poderoso velho do mar, pois a ela muito comovia o coração. Apareceu-me quando eu vagueava só, longe dos meus companheiros,
que davam sempre volta à ilha, pescando com recurvos anzóis, uma vez que a fome lhes apertava os estômagos. Ela chegou ao pé de mim e disse-me estas palavras: És tolo, estrangeiro, e desprovido de inteligência, ou será por tua vontade que te deleitas a sofrer tais dores? Há muito que estás retido na ilha, incapaz de ver como as coisas acabarão, e os teus companheiros estão desanimados. Assim falou, e eu, tomando a palavra, dei-lhe esta resposta: Digo-te, seja tu qual das deusas que tu fores, que não é por minha vontade que estou retido, mas porque ofendi os deuses imortais, que o vasto céu detém. Mas diz-me agora tu, pois tudo sabem os deuses, qual dos imortais aqui me prende e me impede de prosseguir? Fala-me do meu retorno, como deverei seguir pelo mar piscoso. Assim falei, e logo me respondeu Idoteia, divina entre as deusas. A ti, estrangeiro, tudo direi com verdade e sem rodeios. Costuma vir aqui o infalível velho do mar, Proteu, o imortal egípcio, que do mar reconhece todas as profundezas como o vassalo que é de Poseidon. Ele é, segundo dizem, o pai que me gerou e me deu vida. Se conseguisses de alguma maneira preparar-lhe uma cilada e apanhá-lo, ele dir-te-ia tudo sobre o caminho e a extensão do percurso, sobre como deverás seguir pelo mar piscoso. Ele te dirá também, ó tu criado por Zeus, se quiseres, que desgraça ou que venturas aconteceram em tua casa, enquanto te ausentaste para seguir caminho tão longo e doloroso. Assim falou, e eu, tomando a palavra, dei-lhe esta resposta: Dize-me, tu, como prepararei a cilada ao ancião divino? Não vá ele ver-me primeiro e logo me evitar. É difícil para um mortal dominar um deus. Assim falei, e logo me respondeu Idoteia, divina entre as deusas. A ti, estrangeiro, tudo direi com verdade e sem rodeios. Assim que o sol tiver chegado ao meio do céu, da água salgada sai para aqui o infalível velho do mar, com o sopro do zéfiro, coberto de negras algas. Ao sair do mar, deita-se em seguida em côncavas grutas, e, em seu redor, as focas, progenie das lindas ondas salgadas, e se deitam a dormir, tendo emergido do mar cinzento. E acre é o cheiro, a marisia, que trazem do fundo do mar. A esse lugar te conduzirei quando surgir a aurora, para vos deitar em fila. Tu escolherás dos companheiros 3 homens, os melhores que tiveres nas naus bem construídas. Agora contar-te-ei todas as manhas daquele ancião. Primeiro, há de contar e verificar as focas. Depois de as ter verificado e contado 5 a 5, deitar-se-á no meio delas como um pastor com as suas ovelhas. Assim que o virdes reclinar-se para repousar, pensai imediatamente na força e na coragem. Retende-o, pois ele quererá esquivar-se com afinco. Tudo tentará e assumirá todas as formas conhecidas, de tudo o que se mexe na terra, até a água e fogo ardente. Vós devereis agarrá-lo e segurá-lo com ainda mais força. Mas quando finalmente ele te falar e interrogar sobre a forma com que pela primeira vez o vistes, então, ó herói, deverás desistir da força e deixá-lo. Pergunta-lhe qual dos deuses se encoleriza contra ti. Pergunta-lhe sobre o teu regresso pelo mar piscoso. Assim falando, mergulhou no meio da arrebentação do mar. Eu voltei para as naus, para o lugar onde estava na areia, e muitas coisas revolvi no coração enquanto caminhava. Mas quando cheguei à nau e à orla do mar, preparamos a ceia. Sobreveio depois a noite imortal, e na praia nos deitamos então para dormir. Quando surgiu, a que cedo desponta, a aurora de roseus dedos, caminhei ao longo da orla do mar, de amplos caminhos, dirigindo muitas preces e súplicas aos deuses, e levei os 3 companheiros,
em que confiava para qualquer aventura. Enquanto isso, Idoteia mergulhara sob o vasto peito do mar e trouxera das profundezas as peles de 4 focas, recentemente esfoladas. Concebeu um dolo contra o pai. Escavara concavidades na areia do mar. E aí estava sentada à nossa espera. Quando nos aproximamos dela, mandou-nos deitar em fila, e sobre cada qual atirou uma pele. Então ter-se-ia a cilada revelado insuportável, pois o fedor repugnantíssimo das focas criadas no mar nos enojava. Na verdade, quem queria deitar-se como uma criatura do mar? Mas Idoteia salvou-nos ao proporcionar uma grande benécia. Sob as narinas de cada um pôs a divina ambrosia, tão perfumada que anulava o cheiro das focas. Toda a manhã ali esperamos com o coração paciente. Vieram depois as focas todas juntas e deitaram-se enfileiradas ao longo da praia. Ao meio-dia emergiu o velho do mar, que ali encontrou as gordas focas. Verificou todas e contou-lhes o número. Contou-nos também a nós como focas, sem suspeitar que havia algum dolo, e em seguida deitou-se. Atiramo-nos, então, a ele com um grito e o seguramos com as mãos. Mas o velho não se esqueceu das artimanhas. Transformou-se primeiro num leão barbudo, depois numa serpente, num leopardo e num enorme javali. Depois em água molhada e numa árvore de altas folhas. Nós o seguramos com persistência de espírito paciente. Mas quando se cansou o velho sabedor de coisas tão perigosas, então me interrogou e proferiu as seguintes palavras: Qual dos deuses, ó filho de Atreu, te aconselhou a esperares por mim armando uma cilada? De que precisas? Assim falou, e eu, tomando a palavra, dei-lhe esta resposta: Tu já sabes, ó ancião, por que tentas desviar-me com perguntas? Sabes há quanto tempo estou eu retido nesta ilha? Sabes que não encontro sinal de salvação e que meu coração se desanima. Mas diz-me agora tu, pois tudo sabem os deuses, qual dos imortais aqui me prende e impede de prosseguir? Fala-me do meu retorno, como deverei seguir pelo mar piscoso. Assim falei, e ele, respondendo, disse-me estas palavras: Porém, a Zeus e a todos os outros deuses deverias ter oferecido sacrifícios antes de embarcar, para que depressa chegasses à tua pátria, navegando sobre o mar cor de vinho. Não é teu destino veres os familiares e chegares à tua casa bem fornecida e à tua terra pátria antes de teres ido para o Nilo no Egito, o rio alimentado pelo céu. Aí, junto às suas águas, deverás oferecer sacras hecatombes aos deuses imortais que o vasto céu detém. Só nesta altura te darão os deuses o caminho que desejas. Assim falou, e no peito me despedaçou o coração, porque me mandava atravessar o mar brumoso até o Egito, caminho longo e árduo. Mesmo assim, tomei a palavra e lhe respondi: Tudo isto cumprirei, ó ancião, como tu ordenas. Mas diz-me agora, tu, com verdade e sem rodeios, com suas naus regressaram incólumes todos os aqueus, todos os que Nestor e eu deixamos quando partimos de Troia. Ou houve alguém que tenha morrido na nau de morte cruel ou nos braços de um amigo, atados os fios da guerra. Assim falei, e ele respondendo me disse essas palavras: Atrida, por que me interrogas sobre essas coisas? Não te compete compreender nem conhecer a minha mente. E digo que não ficarás muito tempo sem chorar, quando tudo souberes, pois muitos deles morreram e ficaram para trás. Mas só 2 soberanos dos aqueus de bronze e armadura morreram no regresso. Quanto à guerra, tu próprio estiveste lá. Há outro que talvez ainda viva, embora retido no vasto mar. Ájax encontrou a morte no meio das suas naus de longos remos. Primeiro
Primeiro foi Poseidon que atirou contra os grandes rochedos de Giras, mas depois salvou-o do mar. E teria fugido à morte, embora detestado por Atena, se não tivesse cometido um ato insensato, proferindo uma palavra ufanosa. Disse que era a revelia dos deuses que escapara ao grande abismo do mar. Poseidon ouviu-o falar assim, de modo tão ousado, e logo pegou no tridente com suas mãos poderosas. Bateu no rochedo de Giras, partindo-o ao meio. Uma parte permaneceu no seu lugar, mas a outra caiu no mar. Aquela em que Ájax estava sentado, quando se lhe obnubilou o espírito, e foi levado para as profundezas ilimitadas do mar. Foi aí que morreu afogado, depois de ter bebido a água salgada. Quanto a teu irmão, fugiu ao destino, evitando-o nas côncavas naus, pois salvou-o a excelsa deusa Hera. Mas quando estava prestes a aproximar-se da elevação escarpada da Maleia, foi apanhado por uma tempestade que o levou, gemendo profundamente sobre o mar piscoso até o derradeiro promontório, onde anteriormente vivera Tiestes, mas onde vivia agora Egisto, filho de Tiestes. Quando também daí lhe foi outorgado um bom regresso, mudaram de novo os deuses a direção do vento. E em casa chegou, foi com alegria que Agamemnon pisou a pátria. Tocando na terra, beijou-a, e copiosamente lhe caíram lágrimas quentes dos olhos, porque vira feliz a sua terra. Viram, porém, da sua atalaia o vigia que ali postara o ardiloso Egisto, tendo-lhe prometido uma recompensa de 2 talentos de ouro. Durante 1 ano ali vigiara com receio de que Agamemnon não passasse sem ser visto e fizesse alguma corajosa façanha. O vigia foi dar a notícia ao pastor das hostes. Imediatamente pensou Egisto numa artimanha traiçoeira, escolhendo os 20 melhores homens dentre o povo, fê-los armar uma emboscada. Mas do outro lado preparou um festim. Então saiu Egisto para receber Agamemnon, o pastor das hostes, com carros e cavalos, planejando, embora, coisas vergonhosas. Trouxe-o para casa, insciente da desgraça. E depois que Agamemnon jantou, Egisto matou-o, como a um boi. Nenhum dos companheiros do Atrida foi poupado, nenhum de Egisto. Foram todos chacinados no palácio. Assim falou, e no peito se me despedaçou o coração. Chorei sentado na areia, e o meu espírito já não queria viver, nem contemplar a luz do sol. Mas depois que me cansei de chorar e de me contorcer, assim me disse o infalível velho do mar: não chores tanto tempo sem cessar, ó filho de Atreu, pois não descobriremos que traga algum alívio. Em vez disso, tenta agora regressar depressa para tua terra pátria. Pode ser que encontre Egisto ainda vivo, se Orestes não tiver se antecipado matando-o. Neste caso, ao funeral poderá assistir. Assim falou, e no peito me senti de novo reconfortado, no espírito e no coração, apesar do grande sofrimento. E falando lhe dirigi palavras aladas. Sobre estes já estou informado. Fala-me agora do terceiro homem, desse que ainda vive, mas é retido no vasto mar. Ou será que morreu? Quero saber, apesar do meu sofrimento. Assim falei, e ele, respondendo-me, disse essas palavras. É o filho de Laertes que tem sua morada em Ítaca. Viu, numa ilha, a verter lágrimas copiosas. No palácio da ninfa Calipso, que, à força, lá o retinha. E assim ele não pode regressar à sua terra pátria, pois não tem naus equipadas com remos nem tripulação que o possa transportar sobre o vasto dorso do mar. Para ti, ó Menelau, criado por Zeus, não está destinado que morras em Argos, apacentadora de cavalos.
Para os campos elíseos, nos confins da terra, os imortais te levarão, para lá onde vive o loiro Radamanto, e a vida para os homens é de maior suavidade. Não há neve, nem grandes tempestades, nem sequer chuva, mas o oceano faz soprar as brisas do zéfiro guinchante, para trazer aos homens o deleite da frescura. Tens Helena por mulher, para os deuses és genro de Zeus. Assim falando, mergulhou no meio da arrebentação do mar. Voltei para as naus com meus divinos companheiros, revolvendo no coração pensamentos tenebrosos. Quando chegamos à nau e à orla do mar, preparamos o jantar, e depois sobreveio a noite imortal. Deitamo-nos para dormir na praia junto ao mar. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, primeiro que tudo arrastamos as naus para o mar divino. Colocamos os mastros e as velas nas naus bem construídas. Depois, embarcamos os homens, sentaram-se aos remos. Sentados em filas, percutiram com os remos o mar cinzento. Voltamos para o rio egípcio, alimentado pelo céu. Aí fondeamos as naus e ofereci sacras hecatombes. Depois que fiz cessar a ira dos deuses, que são para sempre, erigi um túmulo a Agamemnon para que exaurível fosse a sua fama. Tendo cumprido essas coisas, regressei para casa. Os deuses fizeram soprar um vento favorável e depressa me trouxeram à amada terra-pátria. Fica agora tu no palácio até que chegue o 11º ou 12º dia. Nessa altura despedir-me-ei de ti com presentes gloriosos, 3 cavalos e um carro bem polido. Além disso, dar-te-ei uma linda taça para verteres libações aos deuses imortais e para ao longo de toda a tua vida te lembrares de mim. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Gente, que loucura, que era para uma fofoca chegar, né? Bate pronto, agora é mais fácil, a rádio corredor. Adoro. Aí ele deu a resposta ao Telêmaco. Atrida, não me retenhas aqui durante muito tempo. De certo, permaneceria ao teu lado um ano inteiro, sem que me viesse a saudade da pátria ou da família. Maravilhosamente me deleito quando ouço as tuas palavras, mas os meus companheiros se agitariam na sagrada Pilos, no caso de tu aqui me reteres algum tempo. Quanto ao presente que me queres dar, que seja um valioso objeto, pois cavalos não levarei para Ítaca, mas deixá-los-ei aqui para tu gozares. Tu és rei de uma vasta planície, onde há abundância de lótus, junça, espelta e trigo, e da branca cevada de espiga larga. Em Ítaca não há amplas estradas nem paradarias. É terra apacentadora de cabras, mais belas que as terras que apacentam cavalos. Nenhuma das ilhas serve para conduzir cavalos, nenhuma é rica em paradarias. Todas descem para o mar, escarpadas a pique, e Ítaca é mais do que as outras. Assim falou. Sorriu Menelau, excelente em auxílio, e acariciou-o com a mão. Depois falou-lhe pelo nome e disse: Por tudo o que dizes é excelente, querido filho, o sangue de que provens. Trocarei os teus presentes, posso fazê-lo. Dos presentes que jazem como tesouros na minha casa, dar-te-ei o que é mais belo e precioso. Dar-te-ei uma taça cinzelada, toda feita de prata, mas as bordas são trabalhadas com ouro, obra de Hefesto. Deu-me o herói Fédimo, rei dos Sidonos, quando me acolheu em sua casa, numa altura que por lá viajava. Agora quero dá-la a ti. Assim falavam, trocando estas palavras um com o outro. Enquanto isso, os celebrantes do banquete vieram para o palácio. Conduziam ovelhas e traziam consigo um vinho viril. Suas esposas de lindos penteados trouxeram o pão. Deste modo, se ocupavam no palácio a prestar o festim. Por sua vez, os pretendentes estavam à frente do palácio de Ulisses, deleitando-se com o lançamento do disco e o arremesso de dardos. Em local aplanado, cheio de insolência, como era seu costume, estavam ali sentados Antino e o divino Eurímaco.
que lideravam os pretendentes, pois em valor eram os melhores. Aproximou deles Noêmon, filho de Frônio, e interrogando Antino, assim disse: Antino, sabemos ou não sabemos, todos no nosso espírito, quando regressará Telêmaco de Pilos Arenosa? Partiu na minha nau e agora tenho necessidade dela para fazer a travessia até Élide, onde tenho 12 éguas para amamentar robustas mulas ainda indômitas. Destas gostaria de trazer uma para a domesticar. Assim falou. E os pretendentes ouviram, espantados. Não pensavam que ele tivesse ido para Pilos, terra de Neleu. Julgavam-no nas suas terras, com os rebanhos ou com o porqueiro. Falou-lhe então Antino, filho de Eupítes. Diz-me a verdade. Quando foi e que rapazes levou com ele? Eram jovens escolhidos de Ítaca ou trabalhadores e servos dele? Também isso poderia ele muito bem ter feito. E diz-me agora isto com verdade para que eu saiba, se foi a força que ele te levou à nau escura, ou se foi de livre vontade que lhe deste porque ele a pedira. A ele deu resposta Noêmon, filho de Frônio. Dei-lhe a nau de bom grado, e outro teria feito o mesmo se fosse abordado por um homem com ele, com tantas preocupações no coração. Esquivarmos-nos a dar é difícil. Os jovens que com ele seguiram são os melhores da terra, além de nós, e com eles vi também embarcar Mentor, ou um deus em tudo com o aspecto de Mentor. Disto me admiro, pois ainda hoje, ao nascer do sol, vi aqui o divino Mentor, que antes embarcara para Pilos. Assim falou e foi em seguida para a casa de seu pai. Mas iraram-se os corações orgulhosos dos outros dois. Logo obrigaram os pretendentes a sentar-se e a parar os desportos. Entre eles falou Antino, filho de Eupítes, irritado. Tinha o coração cheio de negra raiva e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Amigos, essa viagem foi uma grande façanha que Telêmaco conseguiu. Pensávamos que nunca seria capaz de fazê-la. À revelia de todos nós, o rapaz partiu sem mais nem menos, equipando assim uma nau e escolhendo os melhores jovens entre o povo. Ele já começa a ser um flagelo, mas que Zeus lhe destrua a força toda antes que chegue à idade adulta. Dai-me agora uma nau veloz e 20 companheiros para que lhe possa armar uma cilada esperando o momento em que ele passar o estreito entre Ítaca e a rochosa Samos, que seja bem triste a viagem que fez por causa do pai. Assim falou, e todos o incitaram, louvando as suas palavras. Levantaram-se de imediato e dirigiram-se à casa de Ulisses. Porém, a Penélope não haveriam de passar despercebidos os planos que os pretendentes congeminavam no espírito. Foi o arauto Medon que lhe contou, ele que ouvira os planos quando estava no pátio, e eles lá dentro a teceram sobre o seu dolo. Atravessou o palácio para dar a notícia a Penélope. Ao transpor a soleira da porta, foi isso que lhes disse a rainha. Arauto, por que te mandam aqui os presunçosos pretendentes? Foi para dizeres às servas do divino Ulisses que interrompam os seus lavores para lhes preparar agora um festim? Que seja esta a última vez que eles jantam como pretendentes, ou então apenas para gozar a companhia uns dos outros, vós que sempre vos aqui reunis para destruir toda a riqueza que pertence ao fogoso Telêmaco. De vossos pais não ouvistes anteriormente, ainda crianças, de gênero de homem que gênero de homem era Ulisses, entre todos aqueles que vos deram a vida? Nem ouvistes que ele nada de mal fez, nem disse a ninguém do povo, como é prática dos soberanos divinos? Pois a uns odeiam os reis estimando, embora outros. Pois Ulisses nunca tratou mal nenhum homem. Mas o vosso coração e os vossos atos vergonhosos estão à vista. Não há gratidão pela benesse do passado.
Respondeu-lhe então Medon, ciente de que era sensato: quem dera, ó rainha, que fosse isso a coisa pior, mas há algo de muito maior e muito mais doloroso que os pretendentes congeminam, que o cronida é Zeus, que o cronida nunca tal coisa permita, pois querem matar Telêmaco à chegada com bronze afiado. Na verdade, ele foi em busca de notícias do pai, a sacra Pilos, e a divina Lacedemônia. Assim falou. Logo o coração e os joelhos da rainha perderam a força. Durante muito tempo não proferiu palavra alguma. Os olhos encheram-se de lágrimas. O ímpeto da voz ficou retido, mas por fim conseguiu encontrar a voz e assim respondeu: Arauto, por que se ausentou meu filho? Que necessidade tinha ele de embarcar em naus velozes, que são corcéis do mar para os homens, atravessam as extensões de água? Foi para que entre os homens ficasse sem o seu nome? Respondeu-lhe então Medon, ciente do que era sensato: não sei se foi um deus que o incitou ou se foi de moto próprio, que decidiu ir a Pilos para que se informasse sobre o regresso de seu pai, ou então sobre o fim que lhe deu o destino. Assim dizendo, atravessou o palácio de Ulisses. Tomou-a então uma dor dilacerante, já não lhe aprazia sentar-se em nenhuma das cadeiras que havia no palácio. Em vez disso, sentou-se na soleira do esplêndido aposento, chorando deploravelmente. Em seu redor choravam também todas as servas novas e velhas que estavam em casa. A elas disse Penélope, chorando copiosamente: ouvi, amigas. A mim deu o Olimpo mais dores do que a qualquer das mulheres que comigo nasceram e foram criadas. Há muito que perdi o valoroso esposo de coração de leão, o melhor entre os Dânaos por toda a espécie de excelências. A sua fama é vasta na Hélade e no meio de Argos. Mas agora os ventos das tempestades raptaram do palácio sem notícia ao meu filho amado, e eu nem ouvi dizer que partia. E vós, desgraçadas, não pensastes em me acordar da cama, embora no coração soubesses perfeitamente quando ele partiu na côncava nau escura. Se eu tivesse ouvido dizer que ele queria seguir esse caminho, ele teria ficado, por muito que quisesse partir, ou então ter-me-ia deixado morta no palácio. Mas alguém se apresse agora a chamar o velho Dólio, o servo que me deu meu pai quando estava para vir aqui, esse que trata do meu jardim viçoso, para que vá depressa contar tudo a Laertes, sentando-se a seu lado. Talvez Laertes teça no coração algum estratagema, saindo em grande lamentação à frente desse povo que quer destruir sua linhagem e a do divino Ulisses. Respondendo-lhe assim, falou a querida ama Euricleia: minha senhora, mata-me tu com um bronze afiado, ou deixa-me viver no palácio, mas não me calarei. De tudo eu sabia, dei-lhe os víveres que me pediu, pão e vinho doce. Mas com um grande juramento fez-me ele jurar de que nada te diria antes que chegasse o 12º dia. Porque se desses pela falta dele ou ouvisses dizer que partira, começarias a chorar e a desfigurar o seu lindo rosto. Vai antes tomar banho e veste o corpo com roupa lavada. Depois sobe para os teus mais altos aposentos com as servas e reza a Atena, filha de Zeus, detentor da Égide, pois ela poderá ainda salvá-lo da morte. E não apoquentes um velho já apoquentado. Não peço que a raça de Arcésio seja de todo detestada pelos bem-aventurados. Há certamente quem no futuro deterá o alto palácio e os campos férteis que estão longe. Assim falando, acalmou o choro e estampou as lágrimas dos olhos. Penélope tomou banho e vestiu o corpo com roupa lavada. Depois subiu até os mais altos aposentos com as servas e, colocando grãos de cevada num cesto, assim rezou a Atena: ouve-me, ó Atrítona, filha de Zeus, detentor da Égide. Se alguma vez no palácio o astucioso Ulisses queimou para ti gordas coxas de boi ou de carneiro, recorda agora essas coisas e salva meu filho amado.
Afasta dele os pretendentes insuportáveis em sua insolência. Resumo. Assim falando, gritou alto, e a deusa ouviu a sua prece. Mas os pretendentes levantaram um grande alarido. E assim falava um dos jovens arrogantes. A rainha muito cortejada está a preparar a nossa boda. Nada sabe do assassínio que preparamos para o velho. Assim falava, mas nenhum deles sabia o que estava para vir. Tomando a palavra a eles, falou então Antino. Tresloucados, evitai todas as palavras sobremaneira arrogantes. Não vá alguém contar o que se passa lá dentro da casa. Levantemo-nos antes em silêncio para pormos em prática o plano que agradou ao coração de todos nós. Assim falando, escolheu os 20 melhores homens que se dirigiram a naus e à orla do mar. Primeiro arrastaram a nau para a água funda. Depois colocaram o mastro e a vela na escura nau e ajustaram os remos com correias torcidas de couro, cada coisa pela ordem certa, e alcançaram a branca vela. Os altivos escudeiros trouxeram as armas, ancoraram a nau na água e depois desembarcaram para jantar na praia, à espera que chegasse a noite. No seu alto aposento estava deitada a sensata Penélope, sem alimento, pois não quisera provar comida ou bebida. Na mente refletia se a morte escaparia o filho irrepreensível, ou se seria assassinado pelos arrogantes pretendentes. Tal como hesita um leão receoso perante os caçadores que tem em seu redor apertam o círculo do engano, assim hesitava a rainha quando chegou o sono suave. Reclinou-se a dormir, todos os seus membros se descontraíram. Foi então que pensou outra coisa a Atena, a deusa de olhos esverdeados. Criou um fantasma que assemelhou o corpo de uma mulher. Iftima, filha do magnânimo Icário, a quem desposara Eumelo, que vivia em Feras, mandou o fantasma para a casa do divino Ulisses, para junto de Penélope, que chorava e se lamentava para que desistisse do pranto e do choro lacrimejante. Entrou no quarto pela correia da tranca, postou-se junto à cabeça de Penélope e assim disse: Tu dormes, Penélope, entristecida no teu coração? Os deuses que vivem sem dificuldades não querem que tu chores nem te lamentes, pois ainda regressará o teu filho. Nenhuma ofensa ele cometeu contra os deuses. Falando-lhe assim, respondeu a sensata Penélope, suavemente adormecida junto às portas dos sonhos. Por que que vieste, ó minha irmã? Anteriormente não tinhas o hábito de aqui vires, pois vives num palácio lá longe. Dizes-me para desistir do choro e do pranto abundante que me atormenta o coração e o espírito, mas há muito que perdi o valoroso esposo de coração de leão, o melhor entre os dânaos por toda a espécie de excelência. A sua fama é vasta na Hélade e no meio de Argos. E agora partiu meu filho amado numa côncava nau, tolo, que nada sabe dos esforços ou das assembleias dos homens. Por ele choro, eu, ainda mais do que pelo outro, por ele tremo e tenho medo, não vai ele sofrer alguma coisa lá na terra para onde foi ou no mar. Muitos inimigos conspiram contra ele, desejosos de matá-lo antes que volte à pátria. A ela deu resposta ao pálido fantasma. Tem coragem, não sintas demasiado medo no teu espírito, pois com ele vai um guia, a quem outros homens pedem para estar ao seu lado. Ela é poderosa, Palas Atena, e tem pena do teu sofrimento. Foi ela que me mandou aqui para te dizer isto. Respondendo-lhe assim, falou a sensata Penélope: Se és uma deusa, ou se ouviste a voz de uma deusa, fala-me também daquele homem sofredor. Dize-me se ainda vive e contempla a luz do sol, ou se já morreu e está na mansão de Hades. A ela deu a resposta ao pálido fantasma: Não. Sobre ele nada direi diretamente, se vive ou se morreu. É inútil dizer palavras ao vento. Assim dizendo, desapareceu o fantasma pela fechadura da porta e misturou-se com o sopro do vento. Acordou do sono a filha de Icário. Sentia o coração reconfortado.
Ao seu encontro no negrume da noite viera uma clara visão. Por sua vez, embarcaram os pretendentes e navegaram por caminhos aquosos, revolvendo no espírito a íngreme desgraça de Telêmaco. Há uma ilha no meio do mar salgado, entre Ítaca e Samos Rochosa, Astéride. Não é grande, mas tem portos de ambos os lados, com bons ancoradouros. E foi aí que os aqueus armaram a cilada. Fim do canto 3.